O Colégio Estadual Visconde de Sabugosa não era apenas uma escola, era um mausoléu de tradições. Suas paredes de pé direito alto, seus corredores longos e sombrios revestidos de madeira escura, e o cheiro de cera e poeira de giz pareciam pertencer a um século anterior. E, de certa forma, pertenciam. Para Júlia, que havia se mudado para a pequena cidade do interior paulista há apenas 6 meses, a escola era um lembrete constante de tudo o que ela detestava: o conformismo, a superstição, a obediência cega. E o epicentro de toda essa superstição residia no lugar mais profano possível: o banheiro feminino do 3º andar. Estava interditado, claro, não oficialmente. A porta estava sempre destrancada, mas nenhuma aluna em sã consciência a usava. Era um banheiro antigo, com azulejos rachados e amarelados pelo tempo. Uma única lâmpada fluorescente que piscava como um coração doente, e um cheiro perpétuo de desinfetante barato tentando, sem sucesso, mascarar um odor mais antigo e úmido. Aquele era o santuário, o domínio da loira do banheiro. A lenda na escola era contada com a seriedade de um evangelho. Nos anos 20, uma aluna chamada Verônica, de longos e belíssimos cabelos loiros, teria escorregado no piso molhado e batido a cabeça fatalmente. Desde então, seu espírito vingativo assombrava o local, aparecendo para quem ousasse invocá-la. O ritual era um teatro do absurdo adolescente. Bater na porta do último box 3 vezes, dar a descarga 3 vezes, falar um palavrão bem alto 3 vezes. Atos de rebeldia juvenil transformados em uma chave para o além. Júlia achava tudo aquilo um insulto à inteligência. "É sério que vocês acreditam nisso?" Ela perguntou um dia, na hora do intervalo, para Carolina e seu grupo de seguidoras. "Fiz uma pesquisa. A lenda original vem de uma moça chamada Maria Augusta, que morreu em Paris e cujo corpo ficou exposto na casa da família, que depois virou uma escola. Essa história de Verônica é invenção de vocês. É só uma história para assustar criança." Carolina, a rainha popular da escola, olhou para Júlia com um misto de pena e desdém. "Você fala isso porque é nova aqui, Júlia, porque você não conhece as histórias. A prima da minha tia estudava aqui nos anos 80. Uma menina fez o ritual de brincadeira. Nunca mais foi a mesma. Passou a ter medo de espelhos, de água corrente. Acabou se mudando da cidade. Ela provavelmente se assustou com o próprio reflexo na escuridão", retrucou Júlia, sarcástica. "Você é muito corajosa atrás da sua pesquisa na biblioteca", desafiou Carolina, a voz subindo uma oitava. "Mas você não tem coragem de ir até lá, de fazer o ritual, de provar que não há nada." A semente estava plantada. Para Júlia, não era mais sobre provar que a lenda era falsa. Era sobre provar que ela estava certa, que a razão, a lógica e a ciência prevaleciam sobre o medo e a ignorância que ela via estampada no rosto de cada colega de classe. Era uma cruzada pessoal. Ela esperou uma quinta-feira chuvosa, quando o céu cinzento parecia sugar a cor e a vida da escola. Ficou para terminar um trabalho na biblioteca e, quando o prédio estava quase vazio, com o som de seus próprios passos ecoando nos corredores, ela subiu as escadas para o 3º andar. A porta do banheiro estava fria ao toque. Ela a empurrou. Um rangido longo e agudo cortou o silêncio. O ar lá dentro era pesado, gelado. A luz piscava erraticamente, lançando sombras dançantes que transformavam as pias e os boxes em criaturas agachadas. Um gotejar constante de uma torneira era o único som. Drip, drip, drip. O coração de Júlia batia um pouco mais forte, mas era pela adrenalina da transgressão, ela disse a si mesma. Caminhou até o último boxe, a porta de madeira empenada e coberta de nomes e corações riscados a canivete. Ela respirou fundo. É só um teatro. Toque, toque, toque. As batidas na madeira velha soaram mais altas do que ela esperava. Ela entrou no boxe. O vaso sanitário
Era um modelo antigo, com a caixa d'água alta. Puxou a corrente. O som da água jorrando foi um rugido que encheu o pequeno espaço. Uma vez. Esperou o silêncio. 2 vezes. O som pareceu mais violento. 3 vezes a água pareceu lutar para descer. Agora a parte mais estúpida. Ela se sentiu ridícula, mas estava comprometida. Encheu os pulmões. Merda! Ela gritou. A palavra ecoou de forma profana no templo do silêncio. Merda! De novo com mais força. Merda! E então, nada. Apenas o drip, drip, drip da torneira. Júlia soltou o ar que nem percebera estar segurando. Uma risada curta e vitoriosa escapou de seus lábios. Ela saiu do box, sentindo-se dona do mundo. Caminhou até a fileira de espelhos sobre as pias. Os espelhos eram velhos, manchados com pontos pretos onde o nitrato de prata havia se desgastado. Ela se encarou. O rosto de uma garota que havia vencido a superstição. Foi então que o drip, drip, drip parou. O silêncio que se seguiu era absoluto, pesado, como se o ar tivesse se solidificado. A luz fluorescente que antes piscava agora emitia um brilho constante e fraco, mas o zumbido elétrico havia desaparecido. Um arrepio percorreu a espinha de Júlia. O cheiro de desinfetante e mofo foi subitamente sobrepujado por uma fragrância adocicada e enjoativa. Gardênias, gardênias murchas. Ela continuou encarando seu reflexo. Atrás dela, no espelho, a parede de azulejos parecia ondular, como se estivesse debaixo d'água. Ela se virou. A parede estava normal. Voltou-se para o espelho. A parede atrás de seu reflexo continuava a se distorcer. Estou cansada, ela pensou. Minha mente está me pregando peças. Ela abriu a torneira para lavar o rosto. Nenhuma água saiu. Tentou a próxima. Seca. Todas estavam secas, mas ela podia ouvir o som da água. Não era um gotejar, era um sussurro úmido, vindo do ralo da pia. Ela se inclinou sobre a pia, olhando para o espelho. Seu reflexo começou a embaçar, não como vapor, mas como se uma névoa leitosa estivesse se formando dentro do vidro. No centro da névoa, algo tomou forma. Primeiro, os cabelos longos, finos e de um loiro desbotado, quase branco, grudados em um rosto pálido. Depois, o rosto em si, bochechas encovadas, lábios de um azul doentio. E os olhos? Não havia olhos. Apenas 2 cavidades escuras e profundas. No lugar das narinas, 2 pequenos chumaços de algodão branco, manchados de um amarelo fétido. A figura no espelho levantou a cabeça lentamente. Era seu reflexo, mas terrivelmente errado. Usava suas roupas, tinha seus brincos, mas era um cadáver. Júlia tropeçou para trás, o grito preso em sua garganta como um nó de gelo. Ela bateu contra a parede oposta, incapaz de desviar o olhar. A figura no espelho sorriu. Um repuxar de lábios que não transmitia alegria, apenas uma agonia infinita. A boca se abriu, e em vez da voz de Júlia, um sussurro baixo, arrastado e antigo preencheu o banheiro. Por que você me chamou? O som não veio do espelho. Veio de todos os lugares ao mesmo tempo, das paredes, dos ralos, de dentro de sua própria cabeça. A luz fluorescente estourou em uma chuva de fagulhas, mergulhando o banheiro na escuridão quase total, quebrada apenas pela luz cinzenta que entrava pela janela suja. No escuro, Júlia ouviu um som novo, um som molhado, de algo se arrastando pelo chão, vindo da direção das pias. Ela se arrastou pela parede, em pânico cego, buscando a porta. Suas mãos encontraram a maçaneta fria. Ela a girou desesperadamente, trancada. O som de arrastar estava mais perto. O cheiro de gardênias podres era sufocante. Me deixa sair, ela gritou batendo na porta com os punhos. Você me chamou, o sussurro respondeu, agora bem atrás dela. Você me acordou. Agora vai ficar aqui comigo.
Júlia sentiu um toque gelado em seu ombro, um frio que não era deste mundo, um frio que queimava e sugava todo o calor de seu corpo. Ela se virou e, na penumbra, viu o rosto pálido, os chumaços de algodão, as órbitas vazias a centímetros do seu. A boca se abriu em um ó silencioso, liberando um hálito de terra e decomposição. O grito de Júlia finalmente veio, um uivo de puro, absoluto terror que ecoou pelos corredores vazios do Colégio Visconde de Sabugosa. O zelador a encontrou 1 hora depois, desmaiada no chão do corredor, a porta do banheiro escancarada. Suas roupas estavam encharcadas, embora não houvesse uma gota d'água no chão. Seus cabelos, antes castanhos, tinham uma mecha larga, bem na frente, que havia se tornado completamente branca. Ninguém acreditou nela, claro. Disseram que foi uma crise de pânico, que sua mente sucumbiu à sugestão da lenda que ela tanto queria desacreditar. Mas Júlia sabia a verdade. A loira não era apenas uma história, era uma presença, uma memória senciente, presa àquele lugar de azulejos rachados, que esperava pacientemente, no silêncio e na escuridão, que a combinação certa de arrogância e ritual a chamasse de volta à vida, ou ao que quer que viesse depois dela.